Fala empresário Vida Real, Kessler aqui novamente com vocês. Falo do nosso estúdio podcast aqui em Alphaville, Barueri. Estou aqui com três pessoas maravilhosas que estão participando da nossa imersão em VR. Nesses 3 dias, onde eles vão poder passar para vocês que estão nos acompanhando toda a experiência, todos os bastidores e o que eles aprenderam, o que eles contribuíram até aqui. Então, estou aqui com o Carlos, estou aqui com o Eduardo, estou aqui com o Rafael. Queria agradecê-los, vamos passar uma energia boa aí para quem está em casa. Boa. Obrigado pela presença de Imagina, Valeu, a vocês. gente que obrigado aí, agradece. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, eles fazem parte de uma empresa e eles vão poder contribuir com vocês, toda a experiência deles, além do que eles também estão contribuindo aqui dentro do evento. Mas antes disso, eu queria fazer um convite para você que está nos assistindo. Nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, nós teremos a nossa imersão em VR aqui no nosso espaço, aqui em Alphaville, no nosso auditório, onde acontecerá durante esses 3 dias essa imersão que é maravilhosa, com muitos empresários puderam participar e eles vão poder relatar um pouco sobre isso. Obrigado mais uma vez. Carlos, começando por você, eu queria conhecer quem é o Carlos, fala um pouco sobre você e eu vou estender para os demais também começarem a falar sobre um pouco quem são vocês. Tá. Prazer, meu nome é Carlos, né? Sou casado já 21 anos de casado. A minha vida, vou contar um pouquinho da minha vida pessoal, né? Como que eu entrei para a área do direito. Eu era da indústria e sempre gostei da parte do direito. E resolvi estudar. Falei, não, vamos ir. Já estava casado, conversei com a minha esposa e entrei para o ramo do direito. No segundo ano da faculdade, saí da minha empresa, que eu trabalhava, né? Da minha não, né? Onde eu era seletista. E comecei a trabalhar no escritório de advocacia, né? O qual foi a minha escola para o direito previdenciário, né? E ali fiquei durante 10 anos, né? E depois me formei, hoje sou advogado e tenho a minha própria empresa junto com o Eduardo e o Rafael. Legal, bacana. História de vida é bem, bem legal. Eduardo? A minha história é. Comecei numa empresa, né? Comecei como CLT lá. Era uma empresa que fazia cortinas. Comecei ali no setor de faturamento. E fui estudar administração. Estudei administração, fiz o pós-graduação em administração. Mas aí descobri que não era aquele ramo que eu queria seguir. E aí eu mudei a chave, né? E aí fui para a faculdade de Direito. E aí estudei, fiz Direito. Conversei muito com o Carlos também, que o Carlos é primo. O Rafael foi colega de sala, né, Rafael? Pois é. E aí estudamos juntos também. E aí eu segui para a área trabalhista, né? Um pouco voltado com o previdenciário. O Rafael já na área civil. E aí conversando, né? Começamos a bater um papo. E aí vamos falar, por que nós não faz uma sociedade para se tornar mais fortes, né? Sim. E aí foi onde que chegamos onde nós estamos hoje. Ah, legal, bacana. Por favor. Bom, eu sou o Rafael. Eu também comecei, igual todos aqui, como CLT. Eu era ajudante geral de uma empresa pequena, de bairro. Minha família, ela tem uma imobiliária, então, por volta de 2002, 23 anos atrás, eu fui trabalhar na imobiliária junto com a família. E pela necessidade de imobiliária ter um jurídico, eu pensei em fazer a faculdade de Direito também. E lá conheci o Eduardo, como ele já disse. Aquela questão de destino, né? Com o Eduardo era um que eu não tinha pensado em ter sociedade nenhuma, porque a gente não era o contato da sala. Cada um sentava num lado oposto. O máximo que a gente fazia era se cumprimentar ali nos intervalos. E foi onde que surgiu uma ideia maluca que estamos aí há 4, 5 anos já, Essa sociedade aí, né? Que tá dando certo, graças a graças Deus. a Deus. Que bom, que legal. Bom, agora sim, vamos abrir para os empresários, Carlos, Eduardo e Rafael, falarem um pouco do negócio, um pouco da empresa, sobre o empresário. E eu queria que vocês ficassem muito bem à vontade, podem falar sem tempo aqui, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender realmente o que vocês fazem no dia a dia. Vou começar por mim, né? Eu entrei como para ser empresário por conta da pandemia, né? Então teve a pandemia, eu fui dispensado do escritório que eu trabalhava, o qual eu fiquei 10 anos lá, que foi a minha escola, né? Pro direito previdenciário.
E aí, plena pandemia, eu falei, caramba, o que que eu vou fazer agora, né? Com tudo fechado e comecei a trabalhar na minha casa, fazendo os processos em casa, tudo na forma online. E aí eu vi que não estava dando mais espaço para isso, né? E conversando com o Eduardo, que é primo da minha esposa, né? Com a família, ele já estava já com o escritório junto com o Rafa. E a gente foi conversando, foi amadurecendo e acabou tornando de eu entrar junto com eles na sociedade e a gente fundar o nosso escritório, né? Então veio essa necessidade de ser empresário por conta da pandemia. Porque aí eu não tinha mais como conseguir e comecei a trabalhar por conta, né? Falei, eu preciso colocar, trazer comida para dentro da minha casa, né? Não só minha esposa, né? E assim foi amadurecendo, foi indo que até o Eduardo veio fazer o convite, ele com o Rafa. Ó, a gente já tá com o escritório, vem junto com a gente. Vamos somar junto. Então vamos embora. E aí a gente foi, não se desgrudou mais. E só tá crescendo, graças a Deus. Legal, legal, bacana. Não, legal foi que um dos grandes. Depois que nós começamos o escritório, porque abrimos as portas, Sim. mas até você adquirir a clientela ali, você pena um pouco, né? Exato. Então, os primeiros meses não foi tão fácil, como parece, né? Mas o que foi legal disso tudo, lá do escritório, né? Começamos a trabalhar juntos. Foi essa proximidade mais com os clientes. Os clientes tinham mais acesso nós ali como advogados. E aí começou a virar o famoso marketing boca a boca. E hoje, né, nós temos que agradecer, né? A nossa ferramenta é o marketing boca a boca. E aí nós vimos também aí um pouco, entrando já um pouco no assunto da imersão, que nós podemos crescer mais. Sim. E aí a ideia foi chegar e buscar um pouco desse... Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Isso, Com certeza. O bacana nosso é a conexão. A conexão que os três têm ali talvez até as esposas não conseguem entender. Mas fechamos mesmo uma parceria entre a gente que é difícil sair do trilho, sabe? E graças a Deus, igual a gente tá falando, tá muito bom. A gente quer sempre mais, é óbvio, né? Mas hoje, com 4, 5 anos de escritório, nós três estamos trabalhando lá e temos mais 3 colaboradores. Estamos fase de crescimento aí também. Todo mundo querendo mais e mais. E aproveitar a fase que é agora, né? Sim, sim. Não deixar ela passar. E o empreendedor, ele tá no sangue, né? Não adianta. Você pode até formar uma pessoa empreendedor, mas aquele que tá no sangue ali, ele vai voar. Com certeza. Vai voar. Eu vou usar uma frase que o Rafael usou, né? Quando a gente uniu as forças, né? Que para uma sociedade dar certo é igual um casamento. Um tem que confiar cegamente no outro. Exato. Se não tiver isso, aí entra na onde que o Rafael falou da conexão Uhum. que tem nós três, que as esposas não entendem, entendeu? Então isso é uma família, né? Não tem outra explicação. E se não tiver confiança, a sociedade ela não vai para frente. A confiança e relevar muito, né? Porque é mesmo. Com certeza. É o casamento, né? Se os dois bater de frente, tem o divórcio. Exato. Né? Isso Aí, daí é- aí a gente então, faz o divórcio. Aham. Eu queria tomar liberdade aqui e queria que vocês aprofundassem um pouquinho mais que tipo de soluções que vocês trazem para os clientes, para quem está nos assistindo, pudesse ter uma dimensão do que é o negócio de vocês, certo? Quantos clientes ativos, quantas pessoas trabalham, não precisa abrir faturamento, claro, é ético, mas que vocês pudessem falar, ó, nós trabalhamos nessas áreas, hoje nós atendemos esse público, até mesmo para quem estiver interessado, possa entrar em contato com vocês. Bom, se me permitir eu começar falando aqui. Pode, fica à vontade. Então nós vamos focar um pouquinho mais no previdenciário, né? Falar um pouquinho mais do previdenciário. O serviço que a gente entrega para o nosso cliente. A partir da hora que ele fornece para a gente o login e a senha do INSS dele, a gente consegue ver N problemas ou possíveis problemas que ele pode estar passando e ele não tem a percepção.
não é só aposentadoria. Tem o consignado que pode passar do percentual permitido por lei. Certo. Tem o desconto da farra do INSS, que explodiu há pouco tempo agora, que você consegue reverter. Então a gente consegue. Vamos fazer aposentadoria, só que a gente consegue fazer uma varredura em tudo ali que possa ser que ele está sendo prejudicado. E a gente Legal. oferece essa assessoria total para ele. Entendi. O legal também é que você acaba. O direito ele já é uma profissão social, né? E quando você parte para o lado previdenciário, geralmente é as pessoas que estão mais precisando. E muitas vezes o INSS ele acaba negando certos benefícios, certos direitos, que somente através, às vezes, do advogado que vai conseguir fazer com que isso aconteça. Um dos casos recentes, por exemplo, um cliente nosso, desde 2020, sofreu um acidente, né? Ele ficou afastado e retornou a trabalhar, só que ele ficou com sequela. E o que o INSS tinha que ter feito? Concedido o benefício de auxílio acidente para ele, que é meio benefício até a data da aposentadoria dele. E o que aconteceu? Entramos com o processo agora, fizemos com os atrasados desde 2020. Então, nosso cliente ficou muito satisfeito com o valor que nós conseguimos arrecadar para ele. Então, é isso que é legal dessa profissão e traz uma satisfação para você. Bacana. E sem falar também do diferencial nosso, no nosso escritório. Qual que é? O atendimento humanizado. Porque muitos que chegam lá pra gente e acaba falando, eu não consigo falar com um advogado, é difícil, ou o advogado fala comigo, não me explica direito. Lá nós não, lá o cliente ele vai chegar, ele vai conversar com o advogado. Ele não vai falar, não desmerecendo ninguém, né? Mas ele não vai falar só com a secretária ou só com o estagiário. Ele vai direto com o advogado e fala com o advogado. Sim. E o atendimento nosso lá é uma coisa que a gente preza muito, é isso. Porque a pessoa ela tá com aquela dor. E você precisa curar aquela dor dele. Que jeito que você vai curar? Às vezes não é nenhum contrato que você vai fechar. Ele vai sentar lá na tua cadeira, na tua mesa e vai contar a história dele para você. Às vezes ele quer ser só ouvido. E você não fecha, um exemplo, você não fechou o contrato, mas só de você dar o ouvido para ele e escutar o que ele está falando do problema dele e tentar resolver, esse cliente vai trazer outro, vai trazer. E isso daí é o boca a boca que a gente falou. É. Né? Eu acho não, dá para perceber, né? Vendo a empresa de vocês como um todo, né? Até porque também eu sou consultor empresarial e olhando o negócio de vocês, ele se baseia em 3 vertentes, né? E eu posso usar os 3 exemplos de vocês. No que o Rafael nos colocou, o que ele nos explicou? É assim, vocês não só prestam esse serviço no qual eu estou procurando, mas vocês fazem muito além do que a pessoa às vezes não está imaginando também, que existe, né? Então, assim, Perfeito. vocês olham por detrás, né, dos Uhum. números e conseguem dar uma assessoria mais profunda. Só para pontuar, né? Principalmente essa questão de dar essa assessoria. Que o que aconteceu? Outro cliente recente nosso teve uma aposentadoria em 2016. O INSS deu o valor de benefício 50% do valor do que essa pessoa tinha direito. Ela não sabia que ela tinha direito a Ela mais. fez por conta, né? Yes, ela fez por conta. E aí, o que nós fizemos? Fizemos uma revisão. Porque muitas pessoas não sabem que tem o direito de fazer uma revisão e ver se o seu benefício está Isso correto é ou muito não. importante passar para Né? quem está em casa. Né? Na verdade ela pediu pra gente fazer uma revisão, Isso. né? E aí a gente achou outra coisa no lugar. Pode Isso. continuar, desculpa. Que era uma revisão da vida toda, né? Isso. Que estava em alta aí, mas não foi isso que nós identificamos ali naquele momento. Nós identificamos uma outra revisão que tinha que que deveria ter sido feita no benefício dela. Nossa. Fizemos essa pessoa, ela teve mais de 100 mil reais de atrasados para receber. Olha. E aí entra naquilo que você Fora falou. o valor do benefício. Sabe que o dobrou. que está interligado nisso, Eduardo? No assistencialismo que você falou agora há pouco. Também, o que é o advogado? Ele é algo social para, né? Sim. Essa assistência social para as pessoas é o advogado, que é o que luta pelas causas das pessoas que eles não têm noção que existem. Entra muito nisso que você falou. E também parte para parte do que você falou, Carlos, da humanização. Então, essas 3 vertentes para vocês hoje é muito importante que é bom que fique nítido, né? Até para quem vai assistir esse podcast, que às vezes muitas pessoas mistificam o advogado.
né? E às vezes falam numa linguagem, que é o que você falou, que para quem é uma pessoa humilde, às vezes até tem até medo de procurar um advogado ou receio, porque vai lá, vou me encher de perguntas, vou falar um monte de coisa, um monte de sigla e eu não sei entender. Uhum. Então, eu acredito que se nós conseguirmos desse podcast passar isso para quem está nos assistindo, acredito que a mensagem deve ter sido compartilhada com sucesso. É até bom pro pessoal que está assistindo a gente, uma outra barreira que a gente sente uma certa dificuldade da população no geral, que a grande maioria, eles pensam que o INSS é só aposentadoria. E não é. Ele tem muitos benefícios que o pessoal desconhece. Isso é muito importante, viu, Muito pessoal? benefício. Por exemplo, se a pessoa na casa de 40, 45 anos são seus clientes, são nossos clientes. Porque a gente pode fazer um planejamento previdenciário para ele. Ele vai planejar o quanto que ele vai receber lá na frente. Ou um simples cálculo previdenciário. Quando que você vai aposentar? Quanto tempo você tem de contribuição? Tem cliente que tá pagando aí, às vezes, o teto ali acima de R$ 1.000 com contribuição, sendo que talvez ele não teria necessidade de estar contribuindo com esse valor. E no planejamento que é feito, consegue reduzir, às vezes, o valor de contribuição A desse. gente Ou consegue seja, o que identificar. você quer dizer assim, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho 41 anos. Certo. Eu pago lá mais de R$ 1.000, pago R$ 1.100. Eu vou ter a mesma retribuição lá na frente quando eu aposentar, como se eu estivesse pagando 500. Isso. Dependendo do É, cálculo, dependendo como do foi planejamento. a sua vida Isso. contributiva, Um exemplo nosso que nós temos na prática, que ocorreu lá no escritório, o cliente ele tinha 62 anos de idade, então ele tinha mais 3 para contribuir. E ele era funcionário público, ele precisava contribuir em cima do teto. Ele pagava em torno de R$ 1.400 por mês de INSS. No cálculo previdenciário nosso, nós chegamos à conclusão para ele de que se a partir de então, esses 3 anos, ele contribuísse com o mínimo, que seria 180, a aposentadoria dele baixaria R$ 200. Que na verdade, Então a gente olha, conseguiu mostrar para ele a economia que ele faria para receber menos R$ 200 só. Entendeu? porque eu acho que é místico isso, né? Tem muitas pessoas que acham assim, quanto mais eu contribuo, lá na frente eu vou ter de retorno. E o que Não. vocês estão dizendo é isso. tem que ser feito com um bom planejamento, né? Planejamento de aposentadoria futuro, que ele vai trazer a melhor situação para você. Que ele, geralmente, o que esse cálculo ele traz? As pessoas não sabem que dia que vai se aposentar. E nós temos mais de uma aposentadoria que é possível. Então você tem que fazer o cálculo para você saber qual que vai ser a data, a melhor data e também o melhor benefício. Em qual aposentadoria essa pessoa vai se encaixar. E isso vocês fazem dentro do escritório. Sim. Hoje, qual que é o percentual de pessoas que buscam esse entendimento, esse serviço de vocês lá? É muito baixo, hein? As pessoas geralmente não conhecem esse tipo de serviço. E quando você começa a conversar e orientar, aí as pessoas sabem que dá para ser feito. E tem alguma cobrança para olhar isso para a pessoa ou não? Como que funciona na prática se eu quiser ir lá ter uma consulta com vocês? Como que funciona? Até para quem está nos assistindo, procurar vocês. Para a gente fazer o cálculo previdenciário hoje, a gente consegue fazer de forma digital, se a pessoa for de longe da cidade nossa, de Americana, né? Tem um custo que é de R$ 100, porém, se a pessoa fechar algum contrato com a gente, R$ 100 é abatido. Então, seria custo zero. Sim. E para fazer o planejamento previdenciário, quanto tá, Dr. Dória? Ele que... O planejamento, É. hoje você tem esse planejamento, tem que ser muito bem elaborado, né? Você tem que pegar toda a vida contributiva dessa pessoa, Você vai fazer fazer uma análise inteira, né? bem detalhada. Então, essa ela tem um custinho um pouco mais elevado. Mas compensa para essa pessoa saber chegar aí a saber certinho qual que vai ser a data de se aposentar, né? Mas mesmo que esse custo seja um pouco mais elevado, eu tenho a consciência de que vale muito a pena procurar enquanto há tempo Sim. do que se pagar algo durante 20, pra você 30 ter- anos. Se a gente e puder não dar ter- mais, se a gente puder dar mais uma ideia, mais um exemplo sobre o planejamento previdenciário, eu iria pedir para o Dr. Eduardo citar o pessoal de Piracicaba, Sim, a economia mensal sim. do pessoal. Teve uma empresa que nos procurou, né, para fazer esse cálculo, mas como é uma empresa meio que familiar, todos os membros da família estão ali. E eles pediram para fazer esse cálculo para eles. Nós conseguimos fazer uma economia
de R$ 25.000 para essa pessoa, Nossa. para essas pessoas, né? Para essa empresa. Olha, Mas o 25 legal- mês, né? É, 25 mês. Isso. Mas o legal, na hora por mês. Por Por mês. Mas- Isso dá 300 mil no ano. Nossa. Mas o legal da sua pergunta, que vai deixar muito claro, foi o cliente que chegou no escritório, ele queria que fizesse o cálculo da rescisão dele. E aí eu comecei a fazer o cálculo para ele da rescisão. Falei, não, a sua rescisão está correta. Só que eu vi que ele tinha 65, mais de 65 anos aproximadamente. Perguntei, não, o senhor já é aposentado, né? Ele falou, não. Não, mas eu não vou me aposentar. Mas eu falei, como assim você não vai se aposentar? Eu falei, não, vamos fazer o seu cálculo aqui agora. Aí nós fizemos o cálculo dele. Ele já estava aposentado com direito adquirido há um ano atrás. Nossa. Eu falei para ele assim, no mínimo aqui, se você colocar que o salário mínimo hoje é 1.518, vai estar em torno de aproximadamente entre R$ 18.000 que ele deixou de receber por uma falta de planejamento. Aí, pessoal, tá vendo? Entendeu? Então é isso que é legal o cálculo. Ele mostra para a pessoa quando é a data correta para ele se aposentar. E o que eu acho que é bacana de trocar essas ideias, esse papo que tá surgindo na mesa aqui, até para quem é empresário vida real, que faz parte, né, do nosso movimento, não é só trabalhar, não é só se dedicar, é também parar e pensar um pouco em você, né? De que forma você está contribuindo? É da forma correta? Não é? Talvez Instagram ele é muito bom, ele é muito positivo, mas passa muita informação que também não tem amparo para isso, não tem Uhum. consistência para isso. Por isso que eu direciono para vocês. Procurem pessoas sérias como elas, um escritório sério, um escritório no qual você possa ter essa sustentabilidade por detrás dos números, onde as pessoas vão ver vocês que trabalham lá de forma diferenciada. Então vale, né, ressaltar aqui a importância, porque hoje é muito comum, né, a gente hoje o Google, ChatGPT, Instagram virou doutor, virou. Sim. As pessoas se remediam por lá, né? Hoje E sim. fazem tudo por lá. Então, assim, nada dispensa, né? A consulta com especialista, a consulta com pessoas que podem sim te dar informações. Às vezes, como é o caso do doutor Eduardo que falou, a pessoa foi por um caminho e ele mostrou outro que retribuiu. Muito bacana. Mas queria ouvir assim de vocês também. Para chegar até aqui, vocês tiveram que abrir mão de algo? Tiveram que deixar algo para chegar até aqui? Queria que vocês colocassem os desafios que Sim. vocês enfrentaram, né? Porque a gente sabe que, né, Sim, sim. é uma longa jornada né, e contribuir conosco aí, até para quem está nos assistindo. Vou começar. Começa Vou você, que É. você é um pouco mais emocionante. Porque assim, todo esse período de tempo, eu nunca acabei ficando, né, fora de casa, né, dormindo, pernoitando fora. Sempre foi viagens e voltava no mesmo dia quando era trabalho. E em 2019, né, eu tive a Sofia, que hoje ela tá com 6 aninhos, tá indo para 7. E no dia de vir para cá, ela tava toda emocionada, querendo já desde manhã fazer a mala para eu vir. Quando começou a chegar a hora de vir, ela já ficou que não queria que eu viesse foi e tal. mudando. E aí eu já saí de casa, ela já ficou chorando. E é o que vem mais pegando esse lado comigo, né? Então eu sempre acabo fazendo uma ligação para ela no final da noite, Paizão coruja. de manhã. 6 para 7 anos. De 6 para 7. Então esse lado foi muito, muito forte para mim, pesou, né? Mas não dá para abrir mão, né? Nós estamos num momento na empresa que é aquele negócio. Nós estamos vendo que está crescendo e que nós precisávamos um direcionamento de como crescer corretamente. E aí nós vimos aí a imersão EVR, que é o que nós estávamos buscando. E realmente, nesse momento que nós viemos para cá, nós encontramos. Mas o que mais abriu mão foi então da Sofia e também a carga de trabalho, porque hoje você sair da empresa e ela rodar corretamente, ela tem que estar muito bem alinhada, né? Se a gente tirar a parte da família, né? Que todo mundo teve que abrir mão. Só dos 3 sócios estar aqui segunda, terça e quarta. Domingo. Domingo, segunda, domingo. terça e quarta. E o judiciário brasileiro entra em férias no dia 20 de dezembro. Aham. Então, esses 3 dias para escritório de advocacia, os prazos são cruciais, né? Exato. Então, assim, estamos abrindo mão, não abrindo mão, porque tá Sim, girando lá, tem o pessoal trabalhando, cumprindo os prazos, né? Mas para estar os 3 aqui em busca da melhoria, isso não tem E preço. também assim, né? Quando eu falo
chegar até aqui, não somente ao só o evento, né, que a gente sabe que vocês tiveram, mas para se formar, para ter uma faculdade, para ter um negócio, para ter uma empresa, desde quando vocês nasceram, as dificuldades, tudo que vocês enfrentaram também, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas às vezes se tornam, né, até doutores ou médicos, porque a família quis, não porque ela quis. Sim. Né? Então, às vezes pode ter tido alguma imposição de algum familiar, ou não, ou talvez o pai queria que você fosse um médico, Carlos. Você seguiu a carreira do Foi quase isso no meu caso. Tá? É. Meu pai ele é mecânico de manutenção e ele queria que eu fosse um pouco para a área dele, né? É. Então, a minha formação lá atrás, eu cheguei a fazer Senai, não gostei, parei. Fui pro mecatrônica, também não gostei, parei. Comecei administração junto com o Eduardo, parei também, não era minha praia, e aí eu fui pro direito. Aí eu me achei no Tá vendo? direito. Não é nada combinado. Viu? E eu me achei no direito, que é uma coisa que eu amo de paixão, defendo com unhas e dentes, né? Mas é bem isso que você falou. Às vezes meu pai queria que eu fosse uma coisa, e por medo de decepcionar ele, tentei fazer o que ele queria, e eu não era isso. E realmente não era o que eu queria. Até cheguei pra ele e falei, me desculpa, mas eu vou porque eu gosto. Legal. Cada história, né? Muito bacana. Bom, pessoal, caminhando para o final, né? Antes das considerações finais de vocês, eu queria entender e saber de vocês até aqui. E aí vocês têm toda a liberdade, né? Todo o tempo do mundo, para além de fazer um convite para quem está em casa nos assistindo, a vir fazer parte da próxima edição da Imersão EVR, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Eu queria que vocês externalizassem isso, colocassem para fora o que é estar dentro da Imersão EVR, quais foram os insights, o que vocês aprenderam, o que vocês contribuíram, essa troca, essa energia que tem aqui na nossa imersão, diferente de tudo que vocês já participaram. Olha, para nós ali do grupo do escritório, da nossa sociedade, né? Tá sendo muito relevante o conteúdo. Hoje eu falo, se você tiver possibilidades de participar do próximo evento, faça isso daí sim. Não vai se arrepender, não. Porque nós tivemos muitos insights ali. Muitas ideias que foram dadas também. Muitos toques, né? Muitos pontos que foram tocados ali no seu escritório. Que às vezes você não presta atenção por ser um detalhe pequeno. Mas geralmente é aquele detalhe pequeno que acaba te atrapalhando no seu crescimento, né? No crescimento da empresa. Porque hoje nós somos um escritório, mas nós estamos aqui buscando a imersão para virar um escritório empresa, né? Sim. Entendeu? Mas assim, muito gratificante. Tem mais conteúdo que vem por aí. Tem hoje a tarde inteira, tem amanhã o dia inteiro. Mas esse 1 dia e meio já falo que já valeu ter se deslocado e passado por tudo isso. Para mim, eu vi um insight que eu tive lá, que até o Mel falou, que para a gente sair do empresário comum e para um empresário profissional, você tem que sair do operacional. Não é você largar a tua empresa, mas você sair do operacional para olhar ela de cima. Que ali você vai conseguir enxergar o que realmente está te causando o problema, as rachaduras na caixa d'água para não deixar vazar. Então, o que marcou para mim foi isso, sair do operacional e olhar ela de cima. Certo, é uma visão de drone mesmo, Isso. né? Que é o termo que ele usa ali. Isso, exatamente. Visão do todo, né? É. Visão holística. Se eu puder falar alguma coisa pro pessoal que tá em casa, que vale muito a pena. A equipe abraça a todos aqui, dão dicas de hotéis, restaurante, deixa tudo muito à vontade. E outra coisinha muito interessante, até que eu falei ontem lá, se você tem sócio, venha junto com o sócio, porque aqui nas dinâmicas você vai conversar algo da sua empresa que jamais você conversaria dentro do seu escritório. Isso é muito bacana. Uma por não ter o conhecimento Sim. e outra talvez de Não ter o tempo. Ter tempo. algo assim. O principal E para a aqui sociedade é o você tempo vai. hoje, né? E aqui você vai conversar sobre tudo da sua empresa. Certo. Você perde um pouco de tempo para estar aqui esses 3 dias, mas com certeza pode ter ganhado anos, Ah, com né? certeza, No é planejamento, investimento de tempo, no né? planejamento da empresa. Mas eu queria saber assim, quanto vocês pagariam por uma imersão como essa? Não tem preço, né?
Hoje, para um escritório, para uma empresa, passar por tudo que passou Olha. aqui, que nós já passamos por aqui, né? Realmente Se tivesse um custo hoje de 15 mil reais, vocês pagariam? Eu pagaria. pagaria. Sem dúvida. Na vinda pra cá, você vem conversando, né? Poxa, mas e se ele cobrar 7, 8 mil? Fica com aquela ilusão de valores, né? Ah, mas será que dá pra empresa? Dá pra fazer isso? Dá pra fazer aquilo? Será que dia- vale, né? Será que vale a pena fazer isso? Será que não é só um truque de internet, novamente, né? Com um dia e meio de imersão, até mais do que 15 mil hoje a gente pagaria, né? Exato. Fácil Sendo ainda. bem sincero. E vocês não são pessoas que estão colocando para fora algo que a gente não tem ouvido ainda. Nós já ouvimos de muitos, Uhum. até mais, né? De pessoas que já passaram por esse podcast, falaram que pagariam o valor que fosse, né, colocado na mesa, para que elas pudessem não só aprender, mas parar esse tempo, como você falou, Rafael, porque é um tempo, hoje, é um dos ativos mais preciosos que nós temos, é o tempo, né? É parar, fazer essa reunião, né, olhar para dentro do seu negócio, porque são 3 dias que vale muito a pena, né? Muito. Vale muito. Tem empresários que, né, no decorrer do curso já falou que não era empresário. Ele achava que era empresário e descobriu hoje que não era empresário e que agora ele tá no caminho certo. Ele era o funcionário mais caro da Da empresa. empresa. Da empresa. Isso aí. Pessoal, então, agradecer para quem chegou até o final, né? Estive aqui com pessoas maravilhosas. Como que é o nome do escritório, para deixar para quem está em casa? PSA, Advogados Associados. Ah, legal. Então, estamos na cidade de Americana, né? Mas atendemos o Brasil inteiro. Sim. E quero agradecer também vocês aí, a equipe sensacional. Posso só fazer uma ressalva Claro. sobre o INSS ainda, Sim, para não sim. ficar nenhum asterisco no ar. Sim. Quando a gente disse que todos podem ser cliente nosso, eu citei a idade média ali de 40, 45 anos, para aquela senhora, aquele senhor de 60 anos também, que nunca contribuiu na vida, também é interessante. Porque ele contribui, ele vai passar a ser assegurado do INSS e também tem os benefícios para ele. É o momento da Tem da pra vida, todo né? mundo, qualquer Sim. idade. É o momento da vida que talvez você vai mais precisar do INSS. Então, E às vezes essas pessoas não contribuem nesse momento. Sim. Que ela, não vou conseguir me aposentar. Aí daqui quando tá com 75 anos, bate lá na porta. Ah, se eu tivesse contribuído naquela época, eu estaria me aposentando agora. Sim, com Verdade. certeza. Pessoal, fico muito feliz em recebê-los aqui no podcast, né? Gratidão para vocês por estarem participando. É muito importante para nós e até para quem está em casa, nós estamos exatamente na metade da imersão. Eu tive que pegar eles ali na hora do almoço, nós estamos exatamente na hora do almoço do segundo dia. Então, assim, vale mais uma vez o convite, dia 28, 29 e 30 de janeiro, venha participar com a gente, né? Você vai ter acesso a 3 dias imersos mesmo, falando de empresário para empresário vida real mesmo. Aqui vocês podem perceber que não tem, às vezes, demagogia, não tem palavra difícil, aqui a gente fala o que vocês talvez possam estar passando na empresa de vocês. Gente, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Quero saber de novo, valeu a pena estar aqui? Valeu Muito, a pena, muito. muito. Ah, isso, Muito. isso vale mais do que dinheiro. Com certeza. E em nome do escritório, a gente agradece o espaço aberto para a gente Ah, e sim. a recepção de todos Isso. da equipe. Eu, em nome da equipe do Melk Dourado, agradeço vocês terem participado, né? E vou liberar vocês para continuarem na imersão. Tá ok. Um abraço, Tá, gente. um abraço. Obrigado, tá? Valeu. Obrigado. Valeu. hein? Até Deus mais. abençoe. Tchau, Até mais. Tchau. Tchau.